Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira que nós podemos estar aqui. Agora, já fora da quarentena do Covid, que eu contraí, mas foi leve, né? Foi só perda de paladar, de olfato, mais olfato do que paladar. E uma garganta seca, um pouquinho, mas já vencemos aí o período da quarentena para nós retornarmos, e todas as quintas nós estamos aqui. Você que quiser participar conosco, nós temos um momento de oração, estamos retornando aos poucos, né? Culto da semana, no domingo nós temos às 9 horas e às 18 horas, e é um prazer poder estar entrando na tua casa, adentrando aí o teu lar, você que vai nos ouvir agora ou depois. Nós estamos com o nosso estudo bíblico, onde numa semana nós falamos. Ei. Aí, agora retornamos. A gente vai usando as baterias, elas vão acabando e a gente não vai vendo, né? Tem um microfone que marque isso. Mas nós estamos, numa quinta-feira, estamos falando sobre mais uma parte doutrinária, né? Nossa confissão de fé que o pastor Michel está ministrando, nós estamos também aos poucos elaborando, de acordo com a visão da graça, né? Nós estamos vivendo um tempo do avivamento da graça, e é uma alegria para nós sermos privilegiados, onde Deus tem escolhido a vereda da graça, e outras igrejas aqui de Campo Grande também, do Brasil, do mundo, para que nós retornemos ao Evangelho, e aquele que é o centro do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Então nós estamos fazendo essa reconfiguração de tudo, a partir da visão da justificação pela fé, e nós estamos simplificando também, né, para que nós possamos adquirir o conhecimento da palavra, a visão que existe, né, principalmente paulina, sobre a salvação e como que a igreja deve se conduzir. Então, o pastor Michel está fazendo essa parte mais doutrinária, e nós estamos fazendo uma outra parte, de quinta, uma quinta é ele, outra quinta sou eu, e eu, por minha vez, estou falando sobre a visão da graça no Velho Testamento, ou de Gênesis até o Apocalipse. Semana passada, não, retrasada, nós começamos aqui a falar sobre a importância da lei de Deus, né? Porque nós tivemos o tempo da lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em João 1,17. Então, a lei teve o seu tempo, a lei e os profetas duraram até João, disse o Senhor Jesus, lá em Lucas 16,16. Mas nós estamos fazendo essa revisão, e voltando, né, para nós fazermos esse contraste, para nós analisarmos a diferença entre o ministério da morte e o ministério do Espírito. O ministério da morte cravado em pedras, como está em Coríntios, né, e o ministério do Espírito, que é glorioso, como o apóstolo Paulo fala isso lá na primeira carta aos Coríntios, ou melhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós estamos então fazendo essa apresentação e essa leitura da visão da graça, agora olhando para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele contém o Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento revela, né, o que o Senhor estava fazendo no Velho Testamento, já preparando a sombra para as coisas perfeitas, que elas se concentraram no Senhor Jesus. Então, nós paramos aqui num tópico onde nós vamos dar continuidade, o que é uma lei em si, né? A lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, né, que vem do latim lex, é uma obrigação imposta, Gramaticalmente, a lei é um substantivo feminino,
Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Então, isso falando de lei no sentido, né, lato da palavra, ou para que ela existe. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou autoridade legítima que constitui os direitos e deveres da comunidade. No âmbito constitucional, as leis são normas produzidas pelo Estado, são emanadas do poder legislativo e promulgadas pelo presidente da República. No sentido científico, lei é uma regra que estabelece uma relação constante entre fenômenos ou entre fases de um só fenômeno. Através de observação sistemática, a lei descreve um fenômeno que ocorre com certa regularidade, associando as relações de causa e efeito, como, por exemplo, a lei da gravitação universal, ou a lei de ação e reação, determinadas por Isaac Newton. Então, nós temos aqui uma explicação sobre o que é uma lei, né? Porque a gente tem a visão da lei de Deus, mas nós vivemos num mundo de leis, né? Tudo que rege uma sociedade tem a ver com Constituição, tem a ver com Código Civil, tem a ver com Código Penal. Então, as leis, elas têm elas foram criadas, né, com o objetivo de trazer para a sociedade a civilidade, né, a organização, para trazer para a sociedade, né, impostamente, coercitivamente, que é a força da coerção do Estado, porque se uma pessoa não cumpre a lei, ela vai ter que responder por isso, né? Estamos aqui com um homem aqui que representa a segurança, que é o presbítero Jair, né? Eles trabalham fundamentados nas leis que são criadas, e a pessoa que quebra uma lei, ela tem que responder por isso. Então eu coloquei essa visão sobre o que é uma lei, porque nós temos, né, a vivência, a convivência com a lei em si, de uma forma que não precisa ser a lei de Deus, né? Quando Moisés, que é também chamado de legislador, recebeu as leis, ou os 10 mandamentos, e dele eles derivaram todos os outros 603 mandamentos, porque são 613, ele foi chamado legislador, alguém que organizou aquela sociedade para que eles pudessem viver. Então você vai encontrar na lei uma coisa que na verdade o pessoal faz uma separação que não existe, mas eles falam de lei civil. Tem a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei civil, ela é muito parecida com as leis, inclusive dizem que as leis, né, do direito, elas são fundamentadas lá no direito, no Código Hammurabi, no Decálogo de Moisés, e depois no direito romano. Essas leis que são criadas, e são criadas outras de acordo com as necessidades, elas trazem o homem para um ambiente de cumprimento obrigatório daqueles preceitos. E assim nós temos na visão, né, da lei de Deus, uma transposição para isso, ou nasceu ali dessa necessidade de organização. E só que tem o quê? A diferença da lei de Deus, ela tem a ver com uma coisa que vai além do tempo e do espaço. Então, vai alcançar a eternidade. Por quê? Aqui na Terra, se uma pessoa quebra uma lei, ela vai cumprir uma pena, né? No Brasil, no máximo 30 anos, e a pessoa pode, por bom comportamento, ser solta, né? Cumprindo só uma parte dessa pena, se não me engano, 2/3. E assim por diante. Mas a lei de Deus tem uma outra consequência, que daí as pessoas olham para a lei de Deus com relação à eternidade. E aí vem a ideia de céu ou de inferno. Cumprir a lei de Deus, para quem se guia pela lei e acha que pode cumprir, né, ele tem a expectativa ou do céu ou do inferno. Então, vamos lá, o que é a lei de Deus? Em se tratando de princípio ou norma, vamos agora focar então nas leis de Deus. Embora grande parte dos teólogos considere na visão hebraica que a lei é todo o conteúdo dado a Moisés, nesse estudo nós vamos nos referir à questão dos 10 mandamentos. Precisamos entender primeiro a lei de Moisés, que a lei de Moisés abrange a totalidade da vida, da cultura dos hebreus, depois que Moisés começou a legislar sobre o povo que saiu do Egito. A lei de Moisés, do hebraico Torá, ou Torat, que significa ensino ou instrução, admite a tríplice divisão, né? Então, a lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para o santo viver, a lei civil, Êxodo 21-17, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação, Êxodo 21, 23, 33,
e a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial, descrito lá em Êxodo 24, 12 e 31, 18. Toda esta lei durou até João Batista e foi cumprida completamente por Cristo, conforme Mateus 5,17. Na Septuaginta foi empregada a palavra grega nomos, para traduzir o vocábulo hebraico Torat. Para alguns teólogos, nomos não dá o sentido de uma instrução completa por parte de Deus, mas um sentido mais estreito. Nós vamos encontrar esse vocábulo, né, na Septuaginta, então, em Lucas 2, 23, 24, 10, 26, João 1, 17, Gálatas 3, 17, Tiago 2, 10 e 11. Podemos encontrar ainda o termo dabar, que em hebraico possui muitos significados, como mandamento, conselho, relatório, petição, razão, etc., conforme Deuteronômio 4, 13, Êxodo 32, 16 e Juízes 3, 20. Mishpataim significa decisões promulgadas, judiciais ou atos de julgamento. Então nós vamos ver esse termo sendo empregado em Gênesis 14, 7, Deuteronômio 1, 46 e Números 15, 35. Tisvá, que se refere ao comando ou ordem, e mitzvah, que aponta para o mandamento tanto divinos como humanos. A gente retirou isso aqui de uma fonte de Champlin, né? O Antigo Testamento interpretado, e do dicionário também de Champlin, né? Essas palavras usadas são importantes. Às vezes a gente fala assim, mas por que vocês vão no original da palavra, ou do hebraico ou do grego? Por quê? Porque o sentido para uma cultura, para um idioma, para uma língua, quando se fala uma palavra, ele tem um significado. É óbvio, nós já sabemos disso, tem variações, né? Tem dialetos, como por exemplo, um exemplo clássico que a gente usa, né? No Paraná é aipim, aqui é mandioca. No Nordeste é macaxeira. Mas a mandioca é a mesma, né? Aquela raiz é a mesma. Mas como que as pessoas se relacionam com isso? E tem a mandioca braba, não sei o quê. Tem uma série de modificações. Ou a palavra assistir, né? De assistência, e assistir de você presenciar uma coisa no português. São palavras diferentes. Então a gente vai no sentido lato da palavra para ver o que é que quem escreveu estava querendo dizer. Então essas citações, elas levam para estes significados. Então uma coisa que eu quero frisar aqui é essa ideia da tríplice abrangência da lei mosaica, da Torá, né? Civil, moral e cerimonial. Quando se fala que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê, né, aqueles que creem na justificação pela fé, creem que Jesus cumpriu toda essa lei. E uma palavra de Moisés, relatada por Paulo, em Romanos capítulo 10, ele relembra que Moisés diz: quem quiser viver, tem que viver por essa lei, porque se a pessoa falhar nessa lei, ela está como um réu, né, ou digna de morte, em determinados casos, digna de morte. Por essa lei viverá. E quando lá no Velho Testamento, a chamada dos profetas, ou a chamada, né, do próprio Moisés, tenha cuidado por guardar todas estas palavras. É tão rigoroso que há uma informação, né, de que a criança, uma certa idade, ela sabe de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, ou sabia, os mais tradicionais, os mais religiosos, eles decoram. Os 5 primeiros livros seria, né, então, esse Pentateuco que nós temos na Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, agora estou esquecendo de um. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio, que é o último, que é a repetição de todas as leis. A gente está tão, né, desligado dessa parte que a gente até acaba... Como, por exemplo, decorar os 10 mandamentos. Você consegue citar os 10 mandamentos? Há pessoas que decoram os 10 mandamentos para poder cumprir, mas é pesado. Eu, inclusive, fui de uma religião que a gente tinha que decorar os 10 mandamentos, e eu até hoje não lembro, né? Eu lembro salteado, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no 10º. Então, esse rigor dado, eu sei de cor, né? Mas só que a lei tem interpretações, a lei tem variações, e há casos e casos, mas eles levaram para o rigor da lei.
E o apóstolo Paulo vai falar que a lei, ou a lei escrita, a letra, mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, nós temos que olhar para esses significados, para saber como que eles se relacionavam com isso. O rigor dado, né, pelos escribas, por aqueles que escreviam, copiavam o texto bíblico, o rigor dado pelos sacerdotes, o rigor dado, no caso, pelos fariseus, pelos saduceus, a letra da lei era muito grande. Eles iam nas minúcias, né? Inclusive, aquela ideia de que Jesus citou isso, quem mudar um tio ou um jota, isso trazendo para nós no português já na transliteração, né? Porque não tem tio e nem a palavra jota na língua hebraica, mas trazendo para nós no português, quem tirar alguma coisa será digno do fogo do inferno. Esse rigor é assim mesmo, eles dão esse rigor para a lei, e por isso eles tiveram tanta dificuldade, fazendo agora uma ponte com o Novo Testamento, de deixar Moisés e aceitar o ensinamento de Cristo, porque eles estavam acostumados, eles estavam apegados ao rigor da letra da lei, né? Que tem esse rigor aqui que a gente procurou trazer essa informação. Então, a lei recebida e gravada em pedras por Moisés, né, dada por Deus a Moisés, foram as 10 palavras, mas Deus passou outras leis que dirigiam a vida social, civil e religiosa daquele povo. Para eles, diz o pastor Caio Fábio, para entender o que foi o período da lei, foi como se eles estivessem recebendo um prêmio, um tesouro mesmo. Por quê? Porque eles não tinham algo que regia a vida deles, né? Eles eram escravos no Egito durante 430 anos, eles não tinham noção do certo e do errado de acordo com uma sociedade só deles, e aí a lei foi então dada a eles como um presente para que eles se guiassem, né? Para que eles se conduzissem, para que eles vivessem bem e para que eles organizassem a sociedade deles. Mas a lei, ela tinha um tempo de duração, e fica claro isso na pessoa do Senhor Jesus. E, aliás, a lei se resume, né, em 2 mandamentos, que a gente sempre cita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que e para que a lei de Deus? A lei de Deus é um conteúdo fundamentado nos 10 mandamentos, quais tinham o objetivo de dirigir todos os aspectos da vida de Israel. Porém, vemos pela revelação de Jesus que ela tinha um objetivo mais excelente. A lei de Deus não é um fim em si mesmo. Aí que está a questão. Quando você faz, né, do meio um fim em si mesmo, e aí é que se perde, porque eles fizeram da lei um fim em si mesmo, e não um meio para que eles entendessem a necessidade da graça, né? Então, Romanos 10:4 vem trazendo esse entendimento. Guarde esse texto, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. A lei converge para Jesus, e em Jesus a lei também é cumprida, e ela tem o seu tempo de duração, ali, até chegar em Jesus, e na pessoa dele, no Deus encarnado, no Emanuel, ela é absorvida por Jesus, e ela é cumprida totalmente, né? E também, Jesus, além de cumprir toda a lei, ele assume, né, o pecado de todos os tempos, trocando o seu direito pela vida, porque quem cumprir essas coisas viverá por ela, e ele tinha o direito à vida, né? Ele foi o único que cumpriu, então ele troca a sua vida pela morte de toda a humanidade, e absorve o castigo em si mesmo. Então, esse é o fim da lei. A lei dada por Moisés, após uma declaração orgulhosa do povo, registrada em Êxodo 19:8, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Veja, Moisés estava no monte, não tinha ainda recebido os 10 mandamentos. Ele chega ao povo e fala: olha, a proposta de Deus para vocês é isso, é Êxodo 19. Se vocês forem fiéis de cumprir as palavras do Senhor, e eles estavam ali, que eu preguei, acho que no último domingo que eu preguei, sobre o tempo da graça, né, abraâmico, o tempo abraâmico da graça, porque Abraão viveu esse tempo, até chegar no Sinai,
de Abraão até o Sinai é tempo de graça, eles não mereciam nada, e não tinha lei também que os condenasse. Mas a gente vê, por exemplo, um exemplo que vem desse relacionamento gracioso com Deus. José não tinha um mandamento que dizia para ele: não adulterarás. Embora que a sociedade tinha suas regras, né? O cara não podia sair pegando a mulher do outro, não era assim que funcionava. Mas não tinha uma lei divina que dizia para ele: não adulterarás. Não tinha nada escrito ainda. E José não adulterou, ele fugiu do adultério. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus gracioso. E ele mesmo declarou: como eu faria isso ao meu Deus? Porque quem anda com Deus, quem tem esse relacionamento de pai e filho, ele absorve, né, esse amor voluntário a Deus. E aí há uma ação moral, há uma prática moral que independe de um mandamento que diga isso para ele. Porque a relação traz esse entendimento de não pecar contra Deus. Então, muito pelo contrário, as pessoas acham que se a pessoa estiver, né, na graça, ela vai poder fazer o que ela quiser. Isso só pensa quem já quer fazer, quem já quer viver assim. Quem está seguro pelas regras da lei e não faz só porque a lei fala. Não faz no ato, mas faz no coração. Então, a relação com Deus debaixo da graça, do favor imerecido, traz o constrangimento do amor para o nosso comportamento ser alterado. De glória em glória nós vamos nos tornando cada vez mais a imagem, né, e parecendo com Jesus. No texto hebraico, quando eles falam a palavra, tudo que o Senhor disser, nós faremos, né, eles declaram dessa forma que a gente trouxe aqui: Kol asher debir Adonai naaseh. Então essa expressão naaseh, faremos tudo, ela soa como uma expressão orgulhosa. Eles nem sabiam o que Deus ia pedir para eles. Só que, enquanto Moisés está recebendo a lei, eles que se propuseram a fazer tudo o que Deus tinha mandado, fizeram o bezerro de ouro. Porque quando a gente começa a dizer: eu tenho a capacidade de fazer tudo o que Deus me pedir, eu estou baseado na minha força. E já entro pelo caminho da idolatria. Por que eles produziram um bezerro de ouro? Porque eles entraram pelo caminho da arrogância, da prepotência, né? Eles não tinham ainda recebido a lei. E fica bem específico, né, a sequência das coisas. No versículo seguinte, o tratamento começou a mudar. Porque Deus falou para eles: agora todo mundo que quiser ter relação comigo, vocês têm que se afastar. Vai ser através da lei mesmo, vai ser através do cumprimento. Vocês falaram que vocês querem cumprir, então vocês vão cumprir. Aquele momento foi o momento da cisão entre a fase abraâmica da graça, né, que chegou até ali, e agora começa o tempo da lei, para eles entenderem e perceberem quem eles eram. Ficou assim por 1200 anos, até Lucas 16, ou até o nascimento de Jesus, quando Jesus declara em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até Moisés. A lei de Deus, então, ficou sendo a aliança do Sinai. Grava isso. Se você for em Gálatas 4, você vai ver 2 montes, né? E ali, ou melhor, duas pessoas, 2 alianças. A aliança com aquela que é livre, que é Sara, e a aliança com Agar, que é a escrava. Então, Agar é Sinai. Agar representa o Sinai. A lei, né, que veio para essa situação. Então, esse monte Sinai, né, nós vamos ter como monte da lei, e o monte Sião, o monte da graça, que é o monte das bênçãos. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Por que nós estamos abalados? Porque muitos ainda estão no Sinai, estão lá naquele momento onde, né, inclusive tremeu a terra, fez uma nuvem escura que veio quando Deus deu a lei. Foi um negócio louco, assim, raios saíram, eles ficaram com medo de se aproximar de Deus. E é interessante que do Egito ao Sinai ninguém morreu, por mais que eles pecaram, murmurando, e depois dali, já no primeiro momento, morre 3.000 pessoas. É interessante, porque no primeiro Pentecoste,
morre 3.000 pessoas quando a lei foi dada. Então, olha só, o povo não tinha um código para viver, né? Eles estavam ali debaixo de uma promessa até aquele momento. Agora eles têm um código para a vida e se jactando ainda, dizendo que eles podem cumprir, né? A lei de Deus, em seu conteúdo total, conduziu o povo de Israel a entenderem que não era possível o homem cumprir tudo. Romanos 3, 23, né, nós temos o texto que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Onde Paulo está explicando ali o que aconteceu, que eles iriam precisar de uma nova aliança. E aí, essa nova aliança, nós temos falado dela, que ela foi profetizada em Jeremias 31, a partir do verso 31, se você for e der uma olhada, que Deus explicitamente diz, vão chegar dias que eu vou fazer uma nova aliança, não como a aliança do Sinai, aqui onde eles receberam a lei. Se você quiser dar uma olhadinha, mas o texto lá de Jeremias 31, ele começa exatamente dizendo isso, o profeta falando, estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, porque eles tempos estavam divididos, reino do norte e reino do sul. Não será, olha só o verso de número 32, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Veja, aqui é uma declaração seguinte, que não vai ser a nova aliança como aquela aliança que foi dada no Sinai, e que eles não cumpriram essa aliança primeira. Eles não podiam bater no peito dizendo, não, nós somos santos, nós somos perfeitos, nós cumprimos o que Deus mandou. Eles não fizeram isso, não conseguiram cumprir a lei de Deus. Está aqui o profeta falando, vocês não cumpriram apesar de eu ser o Senhor de vocês. Aí ele explica, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Aí que vem a questão da lei. A gente, quem está na graça, não tem mais lei? Não, nós somos regidos pela lei maior que a lei do amor. Mas Deus disse assim, esta é a aliança que farei com eles. Verso de número 33, segunda parte. Porei a minha lei no íntimo deles. Porei a minha lei no íntimo deles. E a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. E daí ele fala como ele vai fazer isso. Aqui é onde entra Jesus, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor. Eu lhes perdoarei os pecados. Se você vai para Daniel, depois de Jeremias, que ele já está lá, passou os 70 anos, que eles estavam lá na Babilônia, Daniel vai orar e dizer, Deus, o Senhor falou pelo profeta Jeremias que era só 70 anos, e daí nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair daqui. Ele passou por 3 governos, o governo de Nabucodonosor, de Beltesazar, e o governo do rei Ciro, né? E aí ele estava lá orando e falando com Deus, e um anjo, o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Maria, lá em Daniel 9, vem e diz para ele, olha, 70 anos estão ordenados sobre o teu povo. E aí ele se refere a essa passagem que está escrito aqui, que ele vai perdoar os seus pecados e não vai lembrar mais da maldade deles, e de uma maneira cabal, porque o texto, né, lá de Daniel 9, ele diz assim, olha, 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo, para quê? Aí ele diz exatamente como que isso vai acontecer, né? E a sua cidade, e a santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Olha como é importante esse texto, a fim de acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar as culpas e trazer justiça eterna. O que é que nós falamos na ministração da graça? É exatamente a justificação pela fé. Mas aqui a promessa de Deus, ela vem no tempo da lei, que ele vai fazer uma nova aliança, que não é a aliança da lei, que é uma nova aliança baseada em Deus escrever nos nossos corações a sua lei, né? E aqui, como que ele vai fazer isso? Não, eu vou
eu vou perdoar os pecados de vocês. Como que ele vai perdoar? De que forma que ele vai acabar com a transgressão? Vai dar fim ao pecado, expiar as culpas e trazer justiça eterna. Cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Aí você vai ter que ligar isso com a sequência dos fatos. Aqui nós estamos em torno de 600 anos antes de Cristo. E aqui começa a contar em 525 a saída deles para edificar Jerusalém. Primeiro os muros, depois o templo. E aí vai contando, dá exatamente 69 semanas quando Jesus morre na cruz e é assunto aos céus. Está faltando uma semana só, que é a última semana de Daniel. Então, nós vemos aqui as coisas se encaixando, e o objetivo da lei, né, terminando, ele está se cumprindo. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, como é que então eles vão ser perdoados? Como que Deus vai fazer isso se eles não conseguem cumprir a lei, né? Em Jesus nós podemos ver a lei de Deus sendo cumprida em sua encarnação. E ainda mais vemos que ele toma nosso lugar na cruz, conforme Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões, Isaías 53, 4 e 5. Pois não conseguimos cumprir, o povo judeu não conseguiu cumprir. E aqui um detalhe, eles não conseguiram cumprir, Jesus cumpriu por eles primeiro, porque ele veio para os seus, né? E estendeu essa salvação aos outros povos, porque o profeta falou que faria isso também, Deus faria isso, né? Foi achado por um povo, né, que não me buscava, que não me conhecia, e Deus foi até eles, possibilitou. Agora, o que os judeus convertidos ao ensinamento de Jesus, aqueles que se batizaram, se tornaram cristãos, né? Então eles fizeram, não, a gente precisa juntar Moisés e Jesus, Moisés, Elias e Jesus, igualzinho no Monte da Transfiguração, Mateus 17. Façamos aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Bom é este lugar. Vamos fazer aqui 3 templos, 3 casas de adoração, né? Uma para a lei, outra para os profetas e outra para a graça. Vamos juntar tudo. E assim, aqui está o detalhe importantíssimo. Assim, né, nós, depois do século III, a igreja cristã, ela vem se regendo, juntando lei, profetas e a graça. Mas pastor, a lei e os profetas não têm mais valor nenhum, tem valor histórico, tem naquilo que concorda com Jesus, tem aquilo naquilo que ela se revela na essência da lei de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aquelas minúcias, dias, festas, né, proibições, o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Colossenses que ela tem pouco valor. Funciona, mas tem pouco valor, não tem valor espiritual. Essas proibições que a lei trazia, era para eles fazer diferença entre o santo e o profano, para eles entenderem a depravação que eles tinham, que eles eram depois da queda, um espelho mostrando para eles. Esse era o objetivo da lei, mas ela tem o objetivo de mostrar, você não pode cumprir, você não consegue cumprir. Tem alguém que vai ter que substituir você. Então, voltando naquele ponto que eu comecei, pensando em céu e inferno, qual é a sentença? Se eu não cumpro a lei, eu vou morrer, eu vou padecer e ser condenado. E quem não tem Jesus, continua se regendo pela lei, porque a lei de Deus não pode morrer. Aí que está, vocês desprezam a lei de Deus. Não, nós damos o verdadeiro valor para a lei, o verdadeiro valor, o verdadeiro rigor, porque os fariseus, eles tinham deixado a lei meio assim flexível. Não é a intenção do coração que manda, é o ato, e assim nós continuamos nos regendo. Então a pessoa não comete o ato, mas comete dentro de si, e Jesus falou que do coração procede os adultérios, os homicídios, né? As prostituições, tudo procede do coração. Então não é o que entra no homem que contamina, pensando em alimentos, pensando em lavar as mãos, em purificação externa, mas é o que sai do homem. Está tudo interligado em relação à lei, porque essas proibições, esses costumes, todos esses rigores estão lá nos 613 mandamentos, ou 603. E é um negócio complicado,
né? Mas se fosse para cumprir de verdade, era melhor saber os rigores dessa lei e tentar cumpri-la. Porque essa lei que nós temos dentro do cristianismo, os catecismos, os mandamentos, os rigores, né? As normas internas são boas, são normas, né, sociais, de convivência entre nós e de nossa convivência neste mundo. Mas se nós nos regermos por isso, é melhor a gente se reger pela lei mosaica mesmo. E eu já estou fazendo essas pontes para que nós entendamos, porque a lei tem o seu objetivo, né? Viver pela graça leva os filhos a uma vida de santidade, e por isso não tem a ver com uma doutrina herética chamada antinomismo. O que é antinomismo? Eu já até, inclusive, um pastor amigo meu falou assim: mas essa heresia que você está falando já foi criada há muito tempo atrás, que é antinomismo. Então, nomos é lei, né? Nomia seria a vivência da lei. Antinomismo quer dizer que não existe mais lei. E aí quem procura viver pela graça e na justificação pela fé é chamado de antinomista. Vocês não dão mais valor para a lei de Deus. Não, muito pelo contrário, a gente é que dá valor à lei de Deus. A gente sabe o que é antinomismo e a gente não prega, não comunga disso. É uma doutrina que assevera não haver mais necessidade de se observar as leis morais do Antigo Testamento. Alega os antinomistas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés. Ignoram, porém, serem as ordenanças morais do Antigo Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrusta na alma de Adão. Todo crente piedoso os observa, pois o Cristo não veio abrogá-los, veio cumpri-los e sublimá-los. Certos grupos libertinos que vieram depois de Paulo levaram seus ensinamentos ao extremo. Esses afirmavam que desde que uma pessoa tivesse fé em Cristo, isso é, que cresce nas coisas certas a respeito da sua divindade, da sua obra realizada para conceder perdão, não importaria se os atos dela fossem bons ou maus. O próprio Paulo havia previsto esse abuso, repudiando-o completamente, quando ele fala em Romanos 6:1. Bom, agora então vou viver de forma injusta, para que a graça tenha maior valor e me alcance? Deliberadamente, conscientemente, vamos fazer o que a gente quiser, porque está pago, nós estamos salvos. Aliás, quem está na graça não pensa assim. Foi o que eu falei, o constrangimento do amor nos leva a um aperfeiçoamento, não pela letra da lei, não pelo rigor, não pela imposição, não pelo medo do castigo, mas pelo relacionamento que nós temos pelo novo e vivo caminho, esse acesso ao Pai e esse acesso nosso a Deus e Deus a nós, por causa de Cristo. A relação muda, não é uma relação de regulamentos, é uma relação realmente onde você tem a presença dele em você, e ele vai te ensinando, ele escreve no teu coração as suas leis. Então, não se trata da gente jogar fora a lei de Deus, principalmente a lei moral, e viver de qualquer jeito. Nós simplesmente não observamos as proibições, os rigores, de acordo com as condenações que a lei traz, porque Cristo já foi condenado no nosso lugar, né? Mas, o apóstolo Paulo dizendo que a salvação é pela graça, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Ele termina essa perícope do texto dizendo, porque somos criados, né, em Cristo para as boas obras. Então aí que está essa questão que, então, extingue essa ideia de que a gente não valoriza. Bom, o amor é o cumprimento da lei. Ao ser indagado sobre qual os 2 maiores mandamentos, Jesus respondeu: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele usa a expressão, esse segundo é semelhante ao primeiro, porque tem uma frase, inclusive, do grande pregador, né, do grande pastor, que a gente tem em apreço, o pastor Caio Fábio, fala que Deus escolheu ser amado no próximo. Como é que eu demonstro meu amor a Deus? Eu demonstro meu amor a Deus amando o próximo. Agora, como eu posso amar meu próximo se eu não me sinto amado por Deus, eu me sinto cobrado por Ele? Aí que vem a falha da lei e dos rigores das igrejas, né, das cobranças, do jogar o pecado na cara. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo, não é preciso que ninguém fique acusando.
porque a ideia de usar o púlpito para falar a verdade e pregar contra o pecado faz com que as pessoas, elas na verdade, elas se tornem legalistas e muitas vezes camufladas debaixo das suas falhas, criam esse manto, né, de santidade a partir do cumprimento de rigores, quando na verdade, né, não cumprem de verdade no coração, porque não fazem isso por amor, mas por medo da condenação, por medo do inferno, por medo da maldição. Os lugares que se falam, né, em relação à lei de Deus, leva sempre a pessoa a ter medo do inferno, medo de Satanás e seus demônios e medo das maldições. Então a pessoa, ela se propõe a cumprir os ditames dessas igrejas, né, que eles dizem que é a lei de Deus, mas não há necessidade de cobrar e de colocar no papel e aí fazer checklist. Você está vivendo certo, irmão? Você está cumprindo isso aqui? Ó, você não está cumprindo isso aqui. Isso aí é a vivência da lei. Porque aqueles que são, né, embebidos, são embriagados pelo amor de Deus, o amor gracioso de Deus, entendem o favor merecido, entendem o que Jesus fez na cruz, eles não precisam de serem julgados e condenados a todo tempo. O Espírito Santo vai nos conduzindo ao entendimento da verdade, daquilo que edifica, daquilo que faz bem ao próximo. Portanto, né, a lei ensina dessa forma: não adulterarás, mas ela não manda amar a esposa. Há homens e há mulheres que não adulteram, mas não amam o seu marido e a sua esposa, certo? Mas quando você vê Jesus derramando o seu amor no nosso coração, a pessoa vai pensar dessa forma: bom, está aqui essa pessoa que está, né, me tentando para ter um caso com ela, seja um homem ou seja uma mulher. Por que é que eu não vou fazer isso? É porque se eu for pego pela minha esposa, ela se separa de mim? É porque o marido pode me matar? Ou porque a mulher pode me denunciar? Pode dar um BOzão terrível? No entendimento da graça daqueles que foram criados para as boas obras, eles vão pensar assim: não, eu não quero estragar a vida dessa pessoa, eu devo amá-la acima dos meus desejos, amá-la como ser humano, e amar a minha esposa, amar os meus filhos, né, e amar a Deus, né, no sentido de eu viver uma vida que edifica. O que isso vai trazer para mim? O que isso vai construir? Não constrói nada, só destrói, não é verdade? Então é uma outra forma. Ah, pastor, mas quem é que pensa assim? Quem é encharcado, embebido pelo amor de Deus. E quando você toma a Santa Ceia entendendo que está pago, que você é filho, que você tem direitos de herdeiro, que foi um alto preço, né, que a pessoa de Jesus, ela mora em você, o Espírito Santo mora em você, você está atento a isso. Esse entendimento vem para a tua mente. E daí, né, esse cumprimento moral de um item específico da lei se torna algo que você não tem a obrigação de fazer, mas você tem o prazer de não fazer, de não cair, porque você entende essa lei do amor. A lei do amor é maior. Então essa é a lei que deve nos reger. E que a lei, ela na verdade se resume a isso mesmo, né? O fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. A lei então foi o que, pastor? O que é a lei de Deus? Para que o propósito? Essa breve explanação sobre a lei, algumas coisas específicas. A lei foi um pedagogo. Ela foi um paidagogo, né, no original da palavra. Ela é aquele que ensina o homem, a lei ensina o homem que ele precisa da graça. É tremendo isso. Conduziu Israel na história da redenção, né, e a história da redenção de toda a humanidade para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme vemos em Gálatas 4, 4-7, sempre cito esse texto. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Paulo é específico nisso. Hoje à tarde nós estávamos falando sobre as revelações que Paulo tinha, os ensinamentos de Cristo, e ele procurava transmitir de uma maneira que as pessoas pudessem entender, né? Porque ele ia muito mais a fundo. Já estou encerrando, tá, irmãos? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, olha aqui ó, a doutrina, ele nasceu, ele já tinha corpo, ele tinha um corpo. Hebreus vai dizer que Deus preparou esse corpo para ele. Nascido debaixo da lei, ele era judeu, praticante da lei, e não era judeu de nome, ele era judeu de coração, ele praticou o que estava lá, né? A fim de redimir os que estavam debaixo da lei. Então ele vai comprar, resgatar os que estão debaixo da lei. Por que ele precisa resgatar quem está debaixo da lei? Se a gente pensa assim, a lei de Deus é fantástica, é maravilhosa, é ela que salva as pessoas. Então por que Jesus tem que redimir as pessoas da lei? Não, porque a lei de Deus, ela mostra que o homem é pecador, não tem poder de salvar. Guarde isso na tua cabeça. A fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Bom, se eu cumpro a lei, eu não me torno filho de Deus, praticante daquilo que Deus quer? O fato é que ninguém conseguiu. Então era preciso um resgatador, era preciso um salvador, né? Para dar fim à expiação, para dar fim aos pecados, para acabar com a transgressão no corpo dele. E agora ele diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, que clama Abba, Pai. Como é que nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós nos tornamos filhos e recebemos esse Espírito que fala com Deus de maneira carinhosa, que se sente íntimo dele e fala: Paizinho, Paizinho querido, Abba, Pai. Você já não é mais escravo, porque a lei, ela levava o homem ao entendimento da escravidão do pecado, que o homem estava, mas você é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aí vem a promessa a Abraão, que está lá em Romanos 4, fala assim, que Deus disse a Abraão: você vai ser herdeiro do mundo. Aí vem a ideia do destinados a reinar. Nós fomos destinados a reinar, resgatados em Cristo Jesus, o plano que tinha lá no Éden, e melhor ainda, porque ele é um Adão melhor, o valor dele é maior. Então a lei leva a gente a essa constatação, né? A lei tem o seu objetivo, ela é um pedagogo. Olha só, para encerrar, nós começamos então a pensar, através desse tópico, sobre a temática que mais incomoda o ensino tradicional sobre a lei e as leis de Deus. O objetivo proposto aqui é mostrar que a lei de Deus é maravilhosa, pois Deus é perfeito e justo, e a única forma do homem se relacionar com Deus é se for santo e justo também. Porém, podemos ver claramente que o objetivo da revelação da lei foi mostrar o quanto o homem é pecador e como precisa da graça divina. É ver que a única solução já foi dada, que é Jesus, nosso pagamento pelas justas exigências da lei de Deus. O mais incrível é perceber na profecia de Jeremias 31, que Deus faria com que as suas leis fossem escritas na mente e no coração dos seus filhos, e assim não seriam mais imposições legais, mas uma vivência prazerosa da vontade de Deus pela lei do Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus, que coisa tremenda. Olha só, queridos, nós estamos aqui todas as quintas, então, ministrando sobre o entendimento da graça, né? Através desse estudo que eu estou fazendo, uma quinta sim, outra não, e a graça também nas doutrinas, né, que são os ensinamentos bíblicos. Primeiro dia que o pastor Michel ministrou, ele já tirou, né, já apresentou uma ideia para nós que estávamos aqui, para aqueles que assistiram a live, ou vão assistir um dia, esperamos que isso alcance, em nome de Jesus, as pessoas. Está tudo aí no meu Face, né? Tem várias e várias lives, depois nós colocamos no YouTube também, no meu canal do YouTube, você pode ir lá e estudar junto, ter o desejo de aprender, e ele colocou aqui tópicos, né, sobre o que nós cremos. Do que nós cremos aqui na Vereda? Nós cremos em todas as coisas, né, que já foi estudada, já foi sistematizada, só que nós aplicamos a visão da graça em tudo isso. O credo de Nicéia, por exemplo, que ele trouxe: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, né?
até o finalzinho desse credo, que já cataloga ali todos os pontos doutrinários, nós vamos esmiuçar, pastor Michel vai esmiuçar cada parte disso, nos ensinamentos que virão, e aí para nós fixarmos a nossa confissão de fé, que não é diferente da maioria das igrejas, mas ela tem esse enfoque da graça, esse enfoque da justificação pela fé. Deixa eu fazer uma oração com você que está em casa. Deus, eu te peço que cada um, ó Deus, que vê essa live, que estão vendo, sejam abençoados nesse momento com entendimento, espírito de conhecimento, de sabedoria, para entenderem como o Senhor conduziu as coisas através da lei dada ao povo de Israel, e através do teu cumprimento na cruz do Calvário, através, Senhor, do resgate da maldição da lei. Havia, Senhor, para aqueles que não cumpriam a maldição eterna, mas o Senhor nos livrou da maldição da lei e nos deu vida eterna. Que seja assim esse entendimento, nós cresçamos nesse conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Abençoa cada família, cada lar, cada irmão dessa igreja, cada vida nesta cidade. Nós colocamos debaixo das tuas mãos, pedindo a Deus saúde, pedindo provisões, clamando e profetizando cura e a presença do Senhor poderosa, em nome de Jesus, amém. Domingo de manhã às 9 nós estaremos aqui com mais um culto, celebrando essa salvação maravilhosa, celebrando a graça. Às 9 horas e às 18 horas você está convidado. Deus abençoe, fica com Deus, um abraço. Um abraço, Jair, Michel, Mateus, nosso convidado especial, Mateus.